O economista Gabriel Galípolo assumiu a presidência do Banco Central e esse é um dos cargos mais sensíveis do país. O órgão é responsável por conduzir as políticas monetárias, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a economista-chefe da Lifetime 7, a Marcela Kawauchi. Marcela, bem-vinda aqui à Jovem Pan News. Eu já gostaria de começar a te perguntar sobre o principal desafio realmente é tentar controlar a alta do dólar. Bom dia. Bom dia. O principal desafio do Banco Central nesse momento é controlar as expectativas, porque são elas que acabam desembocando no desequilíbrio da taxa de câmbio, né? A gente tem um momento muito desafiador, né? A troca de Banco Central acontece num dos momentos mais desafiadores desde a pandemia, em que a gente tem expectativas de inflação crescendo muito, principalmente por conta do desajuste fiscal da economia. A gente tem uma mudança da apuração do sistema de metas e nesse momento o Banco Central precisa justamente ancorar as expectativas. O que eu quero dizer com isso é que o Banco Central tem o desafio de demonstrar o comprometimento com as metas de inflação e com a estabilidade monetária, e é isso que vai ser um dos principais desafios desse novo presidente, né? Demonstrar a continuidade desse compromisso. Agora, Marcela, a princípio, né, quando o Gabriel Galípolo foi indicado, né, para a diretoria da política monetária do Banco Central, naquela ocasião, havia, claro, uma expectativa de como seria, né, essa troca de liderança, já com perspectivas de que ele, de fato, assumisse a presidência na instituição agora em 2025, mas talvez não imaginasse o cenário econômico atual, né, com os anúncios que foram feitos pelo governo federal, inclusive. Imaginava-se que a missão dele fosse um tanto mais amena, não como de fato é agora. Como deve ser de fato, na sua avaliação, a relação entre o Banco Central e o governo federal a partir de agora? Haverá ali um espaço para o alinhamento até entre as políticas monetária, fiscal? Haverá também, de fato, uma autonomia do Banco Central em relação a isso? No ano passado já houve a sinalização de que pelo menos nas próximas 2 reuniões haverá já aumento da taxa básica de juros. Queria uma análise sua a respeito disso. Quando o Galípolo foi indicado lá no começo de 2023 para a diretoria de política monetária, o mercado já entendia que ele estava ali naquele cargo como se fosse uma forma de introduzi-lo ao mercado e depois alçá-lo à presidência do Banco Central. Isso foi bastante importante porque o mercado teve tempo de conhecer o Galípolo, de ouvir as suas declarações e de entender a sua participação nas decisões do Banco Central. Mas ainda assim havia algum medo do que aconteceria quando ele se tornasse presidente da instituição. E naquele momento a gente não imaginava que houvesse uma reversão de expectativas tão grande, né? Vale lembrar que lá em 2023 o governo federal, que tinha acabado de assumir, tinha colocado um novo arcabouço fiscal em que ele dizia que ia zerar o déficit primário, ou seja, atingir o equilíbrio das contas públicas, e é isso que o mercado tinha ali no seu horizonte de previsibilidade. De fato, o que a gente viu agora foi uma reversão muito importante de expectativas e, como a gente falou, né, um momento muito desafiador para esse novo presidente do Banco Central. Agora tem uma questão bastante interessante que foi o alinhamento entre o Roberto Campos, que era o presidente do Banco Central indicado pelo governo anterior, e o Galípolo nessas últimas reuniões. Inclusive, esse ponto que você citou, dessa indicação do Banco Central de que 2 novas altas de 100 pontos base vão ser colocadas em prática nas próximas reuniões do Copom, foi muito importante, porque o mercado
lado, né, os agentes econômicos, eles gostam de previsibilidade, ou seja, a gente precisa saber quais os caminhos que o país vai tomar, quais rumos o país vai tomar. Quando a gente tem uma indicação de mais 2 altas de 100 pontos base, o que a gente entende é que essa passada de bastão, né, do Roberto Campos para o Galípolo é uma passada de bastão muito suave, ou seja, estou entregando esse cargo, mas vai haver uma continuidade dessa política. E aí a gente fala do alinhamento entre o Galípolo e o presidente Lula. Isso no começo gerava algum temor de que houvesse alguma interferência política no Banco Central. Isso seria muito ruim, porque o Banco Central, como ele tem como mandato segurar a inflação, né, trazer a inflação de volta à meta, muitas vezes ele precisa tomar decisões impopulares, como a alta de juros, que é muito importante para garantir a estabilidade monetária no longo prazo. Quando a gente tem ali uma briga, né, entre o Executivo Federal e o Banco Central, a gente tem ali fricções no próprio governo que são muito ruins, mas quando há uma proximidade muito grande, a gente pode ter uma desconfiança de que haverá alguma ingerência política na decisão do Banco Central. Não parece que é o que vai acontecer. Apesar da proximidade entre o presidente da República e o ministro da Fazenda e o novo presidente do Banco Central, o presidente do Banco Central, ele tem indicado, o Galípolo tem dado mostras de que vai fazer o que é preciso para trazer a inflação de volta à meta. E aí, nesse contexto, a proximidade dele, né, se for feita de forma que não haja a interferência política, pode ser até interessante para que essas fricções, esses ruídos entre o executivo e a autoridade monetária sejam afastados, né? A gente viu muito isso ao longo do mandato do Roberto Campos. Bom, também vão participar da entrevista os nossos analistas, Diogo da Luz, também o Zagarino, começando pelo Zagarino. Bom dia, Marcela, parabéns pela explanação. E eu queria, na verdade, saber de você a questão da independência, dessa autonomia que o Banco Central ele detém há algum tempo, porém o presidente Lula ele tem uma relação muito próxima com o Galípolo, inclusive ele fez questão de tornar isso público na comunicação, quando ele gravou um vídeo ao lado agora do atual presidente do Banco Central. Você acha que pode influenciar nas decisões que devem ser estritamente técnicas e independentes esse relacionamento muito próximo com o atual presidente? O que a gente tem é que sempre um presidente de Banco Central, a indicação dele sempre parte do presidente da República, né? Então, ainda que haja a autonomia do Banco Central e que essa indicação agora seja feita no meio do mandato e não mais no começo do mandato como ela era lá atrás, sempre vai haver alguma proximidade entre o presidente da República e o novo presidente do Banco Central. Isso, claro, dá para a gente algum ruído, né, algum medo de que a decisão do Banco Central seja tomada de forma política e não de forma técnica. Agora, o que a gente também tem que ver são as declarações que o Galípolo deu desde que ele foi o indicado para a presidência do Banco Central lá em agosto do ano passado. O Galípolo tem dito que vai sim fazer o que é necessário para colocar a inflação de volta à meta. Ele declarou isso na sabatina do Senado Federal, ele fez declarações em relação a isso no mês de dezembro, quando ele foi divulgar o relatório de inflação, que é um documento importante para a comunicação do Banco Central. Então, é claro que existe sempre esse medo ali de que isso aconteça, mas as indicações que a gente tem visto até agora são de que as decisões vão ser técnicas. Uma boa indicação a esse respeito foi justamente o Banco Central contratou mais 2 altas de 100 pontos base nas primeiras reuniões do ano de 2025. E tem uma questão também que é relevante, a gente tem falado muito do Roberto Campos, que claro é a figura central do Banco Central, mas a gente tem 9 votos no Copom, né? 1 do presidente e mais 8 diretores. A partir desse ano de 2025, desses novos componentes do Copom, a gente tem 7 indicados pelo presidente Lula. Mas quando a gente olha o histórico dessas indicações, a gente tem um histórico de pessoas que têm ou perfil técnico, ou seja, que vêm
de carreira no Banco Central, né, funcionários de carreira do Banco Central, ou até perfil acadêmico, né, tem o Paulo Piketty, que é um professor universitário, e tem também pessoas que vêm de grandes tesourarias de instituições financeiras, como nessa última indicação do diretor que vai substituir o Galípolo na diretoria de política monetária. Então, por conta de tudo isso, as evidências que a gente tem até agora são de que vai haver uma decisão eminentemente técnica e não política. Mas é claro que o mercado vai precisar de que essas evidências sejam de fato traduzidas nas reuniões do Banco Central daqui para frente, né? Logo no final desse mês, no final de janeiro, a gente já tem a primeira reunião e aí vai ser importante não só a decisão que referende o que foi contratado lá atrás, mas também o que vem na ata do Copom, né? O que ele coloca ali nos documentos, se o diagnóstico da economia vai continuar e principalmente se o Banco Central vai continuar a dizer, olha, a gente precisa de uma política fiscal mais ponderada para trazer a inflação de volta à meta. Se a gente tiver isso, vai ser uma questão bastante relevante porque mostra a preocupação do Banco Central com a economia como um todo, né? Muito bom dia, Marcela. Muitas pessoas têm trazido uma questão de que o governo está acreditando naquela teoria de que se o Estado gastar mais, ele aquece a economia, pelo menos nos primeiros momentos. Só que aí vem a inflação e o Banco Central tem demonstrado que com o aumento da inflação, aumenta os juros. E aí o governo vem, aumenta um pouco mais os gastos, até porque tem que pagar mais juros também. Tem o risco da gente entrar numa espiral assim muito grande e a inflação começar a disparar? Esse risco existe, mas é o Banco Central atuando de forma conservadora, né, colocando os juros para cima, que faz com que essa espiral não saia do controle. Vale lembrar que o mercado financeiro, os agentes econômicos já tinham esse entendimento de que esse novo governo seria um governo que a gente chama de desenvolvimentista, né? É um governo que tem uma tendência a gastar mais com o intuito de elevar o crescimento econômico no longo prazo, ainda que os economistas, né, os papers mais modernos, os estudos mais modernos indiquem que isso acaba gerando um crescimento de fôlego muito curto, ou seja, ele gera um crescimento econômico rápido, mas depois a gente tem aí uma queda de crescimento porque o governo não pode gastar indefinidamente. Bem, o governo federal não tem dado mostras, né, de que vai conter os gastos públicos da forma que seria necessário para conseguir equilibrar a dívida pública, ou seja, para que a dívida pública também não cresça de forma exponencial, e aí isso acaba, assim, gerando um problema nas expectativas e que acaba desembocando na inflação. Desculpa, mas de novo, a gente tem um Banco Central atuando de forma muito conservadora, a gente tem um Banco Central atuando com indicações de que vai trazer a inflação à meta, e é isso que pode segurar essa espiral inflacionária que você citou. Bom, nós conversamos com a Marcela Cauaúti, ela que é economista, né, também esclareceu diferentes pontos sobre os desafios que Gabriel Galípolo terá à frente do Banco Central. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigada.